Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa em discussão especial. E com a proximidade do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, os pais ou os responsáveis precisam ficar atentos na hora de escolher o brinquedo. Apesar de divertidos e lúdicos, podem trazer riscos à saúde. Por isso, é importante ter alguns cuidados na hora de escolher o melhor presente. E para este bate-papo, eu recebo nos estúdios da Rede Alesp a Juliana Moia, que é especialista da Proteste, e a pediatra doutora Tatiana Lima dos Santos. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada, agradeço o convite em nome da Proteste. Obrigada a vocês. Bom, para a gente começar, eu queria começar falando com você. Juliana, quais são os cuidados que os pais devem ter na hora de comprar o brinquedo? Então, isso é uma questão bastante importante, porque aqui no Brasil, pela nossa legislação, obrigatoriamente, os brinquedos que são comercializados, sejam eles fabricados no Brasil ou importados, eles têm que ter o selo do Inmetro. Esse selo assegura que o produto passou por todo um processo bastante complexo de certificação, né? E esse órgão, que é o órgão responsável por fiscalizar esse tipo de produto e outros muitos produtos que são comercializados aqui no Brasil, certifica justamente para garantir que o produto não tenha tintas tóxicas, não tenha partes que se quebram e podem causar algum tipo de acidente, né? Algum risco à saúde da criança. Então, o primeiro passo que os pais ou responsáveis devem adotar é comprar um brinquedo que contenha essa certificação do Inmetro. A gente sabe que no mercado informal, a maioria dos brinquedos, se não todos, não possuem esse tipo de certificação, né? E eles representam um grande risco, que sai mais barato, depois no final pode sair muito caro para uma família. Essa é a nossa primeira dica. E precisa ser, assim, obrigatória a presença desse selo mesmo, né? É obrigatório. Aqui no Brasil, todos os brinquedos vendidos têm que ter essa certificação. A gente sabe que na prática, né, existe o mercado paralelo e também existe o mercado dos brinquedos artesanais, que podem não ter essa certificação, acabam escapando um pouquinho da legislação e eles representam riscos, os pais têm que ter cuidados adicionais se eles optarem por comprar esse tipo de produto. Tá, e quais são, você falando até da questão desses brinquedos que não possuem o selo, né? Quais são os riscos que esses brinquedos podem trazer, por exemplo? São muitos riscos e para as famílias, né, às vezes é muito difícil perceber alguns riscos que os brinquedos apresentam. Por exemplo, brinquedos de plástico. O plástico que é utilizado na fabricação dos brinquedos, ele tem que se partir de uma forma que não fique com pontas que podem causar algum ferimento, algum dano à criança, né? E nem que se quebrem partes muito pequenas que possam ser aspiradas, inaladas, né? E isso também é um risco bastante grande para as crianças. Então, a certificação garante que os produtos sejam fabricados dessa forma, garante que as tintas que são utilizadas para a pintura dos brinquedos não sejam tóxicas, garantem que as partes que se soltam do brinquedo não possam ser engolidas naquela faixa etária, pelo menos, né, para a qual o brinquedo é indicado. Então, essa certificação traz todas essas garantias para os brinquedos que não são comercializados. Os brinquedos que não possuem essa certificação podem representar todo esse tipo de risco, né? Dificilmente eles vêm com a indicação etária, então muitas vezes os pais compram achando, principalmente quando tem um personagem de desenho que o filho gosta, mas não se atentam que ele não é indicado para aquela faixa etária do filho, né? Então, esses brinquedos podem sim apresentar alguns riscos. Os brinquedos artesanais, por exemplo, a gente não sabe com que tipo de material ele é fabricado, por mais que sejam materiais naturais, né, até são muitas vezes publicados dessa forma. Na realidade, a gente não sabe qual é o material envolvido, como as partes foram costuradas ou coladas, que tipo de cola foi utilizada, que tipo de material tem dentro do brinquedo, caso ele se parta, qual é o risco que ele pode implicar. Então, os brinquedos que não contêm esse selo do Inmetro, essa garantia da certificação, representam riscos bastante elevados. E aí você falou numa questão dos brinquedos artesanais, né? A gente vê aquelas casinhas de madeira ou até mesmo aquelas bonecas de pano, por exemplo, né? Como é que é fiscalizado esse tipo de brinquedo? Na verdade, não é. A gente tem um problema grande na certificação aqui no Brasil, porque infelizmente o Inmetro não tem capacidade, né, de recursos humanos e etc., para fiscalizar
todo tipo de produto que é vendido no Brasil, né? A gente sabe que os brinquedos obrigatoriamente precisam dessa certificação, mas é preciso uma provocação do Inmetro. Sempre que o Inmetro constata que existe um brinquedo sendo vendido sem essa certificação, o Inmetro autua, né? E a pessoa ou empresa que vende esse tipo de brinquedo incorre numa infração administrativa e pode incorrer numa série de sanções que são impostas pelas autoridades competentes. Então, caso as famílias optem por adquirir esse tipo de brinquedo, a supervisão tem que ser redobrada, né, para evitar que aconteça algum tipo de acidente. Com certeza. E doutora, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto que a Juliana estava comentando aqui com a gente, essa época do ano, do Dia das Crianças, tem mais ocorrências, a gente pode dizer assim, de repente, crianças engasgarem com brinquedos? Como é que funciona? Na verdade, as ocorrências com acidentes domésticos envolvendo brinquedos e produtos infantis, elas não têm uma sazonalidade, elas acontecem o ano inteiro, né? Porque as crianças brincam e elas brincam sempre. Então, elas podem até ganhar um brinquedo novo no Dia das Crianças, mas elas, às vezes, os mais velhos têm até mais risco. Então, assim, são todos esses riscos que ela já citou aqui. E aí a gente precisa pensar também que na verdade, a gente tem algumas etapas, né? A gente precisa escolher o brinquedo da maneira adequada, para a faixa etária adequada, com o material adequado para aquela criança. Eu preciso supervisionar essas brincadeiras, porque mesmo que seja um brinquedo adequado para aquela criança, eu preciso saber se ela entendeu como funciona aquele brinquedo e como que ela vai brincar com ele sem que ela se machuque ou machuque outros amiguinhos. Aí tem a questão do armazenamento, que é importante, porque às vezes eu tenho crianças de várias faixas etárias na mesma casa. E aí eu tenho um brinquedo adequado para uma criança de 9 anos e não é adequado para uma criança de 2. Então é importante saber como armazenar esses brinquedos, né? E a gente até orienta no consultório de pediatria como fazer isso. E a outra questão é a manutenção, né? Que esses brinquedos têm que ser laváveis, se forem de tecido, não podem, enfim, ser de vidro até 3 anos, ter componentes de vidro até os 3 anos de idade, como que limpa, como que lava, em que temperatura pode conservar, porque tem toda essa questão. E se ele tiver um defeito ou quebrar, ou ele precisa ser consertado, ou ele precisa realmente ser retirado do acesso daquela criança e desprezado. Perfeito. E a gente também estava até comentando nos bastidores, né, a questão dos balões, né? Doutora, eu queria que você falasse o perigo que as famosas bexigas que a gente usa nos aniversários, né, pode causar a uma criança. O problema da bexiga geralmente, quando acontece um acidente, é um acidente por aspiração. Então, a criança, ela pode aspirar um pedaço ou a bexiga inteira e ela é literalmente asfixiada, né? Então, não é um brinquedo, entre aspas, né, recomendado para crianças. Apesar de ser usado em várias festas, apesar disso ser da cultura popular, é um risco, né? A gente tem relatos de acidentes fatais, inclusive, com a aspiração da borracha da bexiga. Perfeito. A gente também tem não sei se é assim que eu posso dizer, né? Um brinquedo famoso aí, muito pelas crianças, que é o tal do slime. Sim. Né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são os cuidados que a gente deve ter com esse brinquedo, que são aí um dos queridos pelas crianças. Bom, assim, os produtos químicos usados no slime, eles podem causar uma dermatite, uma irritação na pele, irritação das vias aéreas também, narina, nas mucosas, dependendo do corante que for usado, e as meninas gostam de botar uns brilhos, uns outros, mas outras coisas lá dentro do slime, que também são pequenas e podem ser aspiradas por crianças menores. E aquele ácido bórico que é usado no preparo, que é água boricada, né? Uhum. Que é o produto mais irritante. Então, tem crianças que têm a pele mais sensível ou que já tem uma predisposição a dermatites e o maior risco seria basicamente esse, fazer reação de hipersensibilidade, que a gente chama. E a gente sabe também que já existem até lojas específicas que vendem esse tipo de brinquedo. Elas são regularizadas, fiscalizadas?
Tem que ser, pela nossa legislação tem que ser, né? O slime é categorizado como um brinquedo e sendo um brinquedo tem que ter a certificação do Inmetro para ser comercializada no Brasil, né? Com todas as garantias que essa certificação implica. Então, como a doutora mesmo mencionou, o slime caseiro deve-se evitar o uso, porque existe esse risco mesmo de intoxicação, né? E outros. E os slimes que são comercializados nas lojas de brinquedo, obrigatoriamente devem ter a certificação. Perfeito. E agora uma outra questão, no caso a gente vai até a loja, compra o presente, né? De certa forma eu vou estar presenteando uma pessoa. Como é que fica, como que a loja procede em casos de troca? Mesmo ou se o brinquedo vem com defeito, ou se na verdade a criança quer um outro tipo de brinquedo, a loja ela pode trocar? Como que é feito isso? Essa é uma questão que causa muitas dúvidas nas famílias, realmente. Pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, as lojas não são obrigadas a trocar um produto. Nesse caso, por exemplo, que você mencionou, que a criança ganhou um produto, mas não gostou, quer trocar por outro modelo, outro brinquedo completamente diferente. Nessa situação, a loja não é obrigada a fazer a troca. A única situação em que a loja é obrigada a fazer a troca pela nossa lei é no caso de o produto apresentar algum defeito, né? Vir com alguma parte quebrada, não ter o seu pleno funcionamento como é esperado e como é anunciado. Nesses casos, a loja é obrigada. Mas, felizmente, aqui no Brasil, as lojas já constataram que caem mais no gosto do consumidor quando elas possibilitam a troca nessas outras circunstâncias também, né? Então, a troca de cor, de modelo, ou a troca por um outro brinquedo diferente vai depender da política de troca de cada loja. Isso tem que ser verificado no momento da compra, o consumidor deve perguntar qual é a política daquela loja e, falando que se trata de um presente, né, geralmente a loja, para além da nota fiscal, dá também um cupom de troca que fica com a pessoa que é presenteada. Caso o produto venha apresentar algum defeito, o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar desse defeito junto à loja ou diretamente ao fabricante, e o fabricante tem a obrigação de reparar o produto ou efetuar a troca por um produto que esteja em pleno funcionamento. A nossa legislação regula todas essas hipóteses. E outra questão, doutora, comprei o brinquedo, vou desembalar ele, o que eu faço com a embalagem? Porque eu acredito que muitas pessoas acabam guardando essa embalagem. De repente pensam, se acontecer alguma coisa eu vou na loja e vou trocar, então vou guardar a embalagem. O que isso pode causar aí de perigo para as crianças ou de risco? As embalagens elas têm que ser desprezadas depois que o brinquedo é retirado dela, tá? O material plástico ele pode causar asfixia em crianças menores. Se tiver alguma corda, alguma coisa, algum material que ela possa ou engolir, ou causar mesmo estrangulamento, tudo isso tem que ser desprezado. Quando o brinquedo é avaliado, na verdade é avaliado o brinquedo. A embalagem não é segura para a criança, né? Então ela realmente tem que ser tirada do acesso da criança. E os brinquedos sonoros, doutora? A gente sabe que alguns, principalmente nas primeiras fases da criança, né? Alguns barulhos realmente são muito, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses brinquedos sonoros. O que eles podem causar para, de repente, algumas crianças aí que estão aí na faixa etária menor? Os ruídos, eles têm que ser controlados para essas crianças, para os lactentes, para os pré-escolares, essas crianças menores. Então, na hora que esses brinquedos são certificados, isso é avaliado e você tem um limite máximo num botãozinho que ele permite o ruído e os sons que são produzidos pelo brinquedo. O grande risco são aqueles brinquedos não certificados, né? Que a gente sabe que tem no mercado informal brinquedos que não têm nenhuma avaliação de risco e eles têm um ruído acima do indicado e do suportado pelo aparelho auditivo dessas crianças menores, e isso a longo prazo pode sim causar algum déficit auditivo, alguma redução da acuidade auditiva dessas crianças. E como que, por exemplo, os pais podem identificar, doutora, que o volume desses brinquedos estão muito altos? Normalmente o brinquedo que tem um volume, assim, na prática, né, o brinquedo ele tem que emitir um ruído que só a criança do lado dele, no máximo a 1 metro, consiga ouvir. Não pode ser um ruído que, por exemplo, a sala inteira ouve. Porque na hora que essa criança encostar o brinquedo na orelhinha,
aquele ruído vai todinho lá no tímpano dela. Então, a ideia é que, eu não sei exatamente em decibéis quanto é isso, mas é um ruído que você só consegue ouvir numa distância muito próxima desse brinquedo, acho em torno de 1 metro aí. Existe alguma regulamentação, alguma, na verdade, fiscalização? Também existe, né? Essa certificação do Inmetro também se refere aos sons que o brinquedo emite. Então, com certeza, tem um limite de decibéis, né, para os brinquedos. Isso tudo é fiscalizado. E caso os pais constatem que o volume é realmente muito alto, né, a gente sabe que alguns brinquedos chegam até a incomodar a família, né, de tão alto que é o volume dos sons que ele produz. Então, nessas situações, a pessoa sempre pode entrar em contato com o Inmetro para que seja feita uma fiscalização, até uma denúncia de um brinquedo que é aparentemente irregular. E agora também tem as questões dos brinquedos que tem aquelas comidinhas de mentira, né? Eu acho que as crianças, até por serem curiosas, elas acabam até experimentando às vezes, enfim. Como é que a gente pode, qual é o risco que isso traz para as crianças? E também, depois, passando para você, como é que isso também pode ser fiscalizado? Sim, o brinquedo certificado que produz essas comidinhas de massinha, enfim, essa massinha, esse produto, ele tem ele é feito com produtos que não são tóxicos, não em pequenas quantidades, né? Então, enfim, tem as tintas de chumbo que são tóxicas, essas coisas elas não devem estar nesse produto. Então, se a criança ingerir em pequena quantidade, provavelmente ela não vai ter grandes sintomas, no máximo um sintoma leve gastrointestinal. Só que criança é criança, né? Então, a criança vai pegar a massinha, vai enfiar no ouvido, vai enfiar no nariz, e aí ele pode ter, sim, algum sintoma maior pela obstrução mecânica mesmo. Mas a nossa maior preocupação mesmo como pediatra, e o que mais chega para a gente nos pronto-atendimentos, enfim, é quando essas crianças tiram as baterias, as pilhas e encolhem. Porque assim, as pilhas e as baterias, elas sim, têm um alto poder corrosivo, né? E podem realmente fazer uma lesão mais grave do trato gastrointestinal, às vezes com necessidade de fazer endoscopia, de fazer cirurgia, enfim. Então, a nossa maior preocupação são quando elas ingerem esse tipo de coisa. E, teoricamente, né, pelo menos a recomendação da Sociedade de Pediatria é que que as crianças até os 3 anos não tenham brinquedos que contenham baterias e pilhas, né? Mas aí, doutora, tem aquela questão, né? Tem mãe que acha que, mas o meu filho, ele não coloca nada na boca, né? Ele é menorzinho, mas ele é super cuidadoso, eu tô sempre em cima. O que você poderia falar? Com 9 anos já atendi que engoliu bateria, 9, com 3, enfim, todas as faixas etárias. Eu acho que a mais velha que engoliu uma moeda tinha 12. Então, você vê que até 12 eles testam alguns limites. Eles sabem que não é certo, mas dá uns 5 minutos neles e eles engolem. Acabam testando para ver o que vai acontecer. O último que eu atendi, que engoliu uma bateria, foi uma lembrancinha de festa de aniversário. Que era uma bolinha que acendia, ele ganhou na festa de aniversário, provavelmente um brinquedo não certificado, e num dado momento ele sacou essa bateria e engoliu. Os pais não perceberam. Eles só perceberam quando a gente achou a bateria na barriga da criança, no raio-x, e aí eles foram atrás em casa e disseram, foi esse aqui está sem bateria agora. Então, a gente realmente só acabou descobrindo quando a criança apresentou sintomas. Porque é isso, eles engolem como se nada tivesse acontecido. E nem falam, né? Não, para quê? Deixa acontecer para depois. Que vai dar tudo certo no fim. Exatamente. A certificação dos brinquedos também se refere a como as pilhas e baterias são acomodadas, né? Os brinquedos certificados geralmente têm o compartimento das pilhas e baterias com parafusos, até bastante difíceis, né, de serem retirados. Então, esse é mais um ponto que é bastante importante. Quanto às partes que imitam comidinha, tudo isso também é certificado e também tem a questão da faixa etária, né? A certificação vai se reportar também a faixa etária. Um brinquedo que imite comida e que seja muito pequenininho, certamente não vai ser indicado e nem certificado para uma criança de 0 a 3 anos, geralmente para crianças mais velhas. E daí, para isso, também a importância das brincadeiras serem supervisionadas, né? Com crianças de diferentes faixas etárias em casa. Um brinquedo que é certificado e está tudo ok para uma criança de 9 anos, para de 2 ou 3 não vai ser, e aí todos aqueles riscos também se aplicam aqui.
Ainda sobre o tamanho que ela falou agora, existe já um número definido, que teoricamente para as crianças até os 3 anos, você só deve dar brinquedos ou partes de brinquedos que tenham um diâmetro mínimo de 4 centímetros, 4 por 6 centímetros. Então seria um brinquedo num tamanho que ela não consegue engolir ou aspirar, né? Na prática, se o brinquedo cabe no rolinho do papel higiênico, ele não deve ser dado para uma criança de 3 anos ou menos, né? Então, na prática, a gente precisa realmente ver essa questão do tamanho. E aí entra a história do armazenamento, porque a gente recomenda que essas crianças menores tenham esses brinquedos armazenados em caixas, com tampa móvel, de maneira que ela não consiga prensar os membros na tampa, na caixa de brinquedo dela mesma, né? Então, seja uma tampa móvel. Que não fique próximo de janelas e que ela não possa usar para escalar as coisas. E de fácil acesso para ela. E já os brinquedos das crianças maiores, o ideal é que fique num armário alto, num armário com porta ou num armário com chave, para que ele seja dado para essas crianças maiores sob supervisão. Justamente pelo risco da criança pequena pegar o brinquedo da de 9, que ele não poderia ter acesso. Não, perfeito. Entrando numa outra questão também, eu vou comprar um presente, um brinquedo, enfim. Chego em casa e vejo que esse brinquedo não tem o selo do Inmetro, como eu devo proceder? É possível fazer uma denúncia, né? Porque de fato esse brinquedo não poderia ser comercializado no Brasil. Quando a gente pensa no mercado informal, a gente pensa nos camelôs, né? Uma compra assim feita no meio da rua. Mas na verdade muitas lojas que são devidamente constituídas acabam vendendo produtos sem certificação também, infelizmente. Então, não é pela aparência da loja que o consumidor pode confiar no tipo de produto que está sendo vendido. Então, fazendo essa constatação de que o brinquedo não possui a certificação do Inmetro, é importante retirá-lo da criança, né, impedir a utilização por causa de todos esses riscos que a gente está falando aqui. E também é possível fazer uma denúncia, tanto para o próprio Inmetro, para uma possível fiscalização, ou para certificar que aquele produto realmente não é certificado e não deveria ser comercializado, e também aos PROCONs, né, que na verdade são os órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização e pela imposição de sanções administrativas. O PROCON tem a capacidade, né, de dirigir até esse estabelecimento para fazer uma fiscalização e constatando que o que está vendendo, o que eles vendem ali infringe a nossa legislação, o próprio PROCON pode aplicar as sanções que são previstas na nossa legislação. Perfeito, mas aí a loja, ela pode fazer essa troca também. Eu chego lá e falo, não quero mais esse brinquedo, ou eu, de repente, pego o dinheiro de volta ou troco por uma outra mercadoria que seja aí certificada pelo Inmetro. Por infringir a legislação, sim, né? E Tá. nas situações mais graves, por exemplo, caso chegue de fato a acontecer algum acidente com a criança pela utilização daquele tipo de brinquedo, aí a família pode ingressar com uma ação judicial contra esse estabelecimento que vendeu um produto não certificado. Perfeito. E agora, eu também queria fazer uma pergunta aí. Como que a gente pode economizar no presente, no Dia das Crianças, com segurança para a gente não acabar se endividando? Porque a gente sabe que os brinquedos, principalmente aqui no Brasil, são assim, bem caros. Sim, a gente está numa situação bem complicada agora no Brasil, né? Pelos dados que foram publicados agora no mês de setembro, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é um número bastante elevado e grande parte dessas famílias não tem rendimento suficiente para arcar com essas dívidas, ou seja, declaradamente não conseguem arcar com as dívidas que contraíram. A gente sabe que o Dia das Crianças é uma data comercial, mas a maior parte das famílias brasileiras já adere a essa data, né, e quer oferecer um presente para suas crianças. Então, é possível pensar em alternativas, né? Os brinquedos são, de fato, muito caros. Existe a publicidade infantil também, a gente sabe, né, que as crianças, desde muito pequenas, já sabem aquilo que querem, já falam que tipo de brinquedo querem, que tipo de personagem tem interesse. E as famílias ficam muito ali, né, constrangidas com os pedidos de muitas crianças. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em trocar um brinquedo por uma experiência que a família toda possa estar envolvida. Aqui, a nossa cidade de São Paulo, uma cidade que oferece várias opções
nesse sentido, né? Então a gente pode pensar desde um piquenique no parque, num parque que tenha playground, brinquedo para criançada, até outras atrações infantis, que existem atrações gratuitas e até de baixo custo, né? É uma questão de procurar. E quem quiser investir um pouquinho mais também tem experiências mais elaboradas, até a pedido das próprias crianças, né, como parques aquáticos, hotéis fazenda. São experiências que agregam muito para a própria criança, é uma experiência em família e pode ser uma boa substituição para os brinquedos. Agora, quem quiser mesmo investir em brinquedo, a nossa dica é para ver, né, na realidade, se o preço daquele brinquedo entra no orçamento familiar ou não. A gente sabe que o maior problema de endividamento das famílias hoje em dia se deve ao cartão de crédito e às compras que são parceladas. É uma parcela aqui, outra ali, R$10 de uma, 20 da outra. Quando aquilo é somado no final do mês, o consumidor não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. Esse é o principal problema de endividamento. Então, o parcelamento, a família vê que não consegue comprar o brinquedo porque é muito caro à vista, pensa no parcelamento como solução. De fato, não é. A nossa dica é, nesse Dia das Crianças, quem tem o dinheiro, compra à vista, quem não tem, deve pensar numa outra solução. E a criança não vai ficar chateada, né? Ela vai entender. Isso é bem difícil, né? A gente sabe que as crianças já têm uma expectativa de consumo bastante alta, desde muito pequenas. Alguns estudos que são feitos internacionalmente mostram que crianças de 2, 3 anos já reconhecem marcas, já sabem, né, exatamente aquilo que querem, em termos de roupa, de brinquedo e outros bens de consumo. Aqui é mais uma coisa que a família tem que entrar num consenso, né? Faz parte da educação. Uma conversa, uma né? conversa, né? Nas crianças mais velhas é possível uma conciliação, até é uma ótima oportunidade para começar uma educação financeira. Né? Quem tem já 10, 11, 12 anos, a família pode dar o dinheiro, ir com a criança na loja para que ela veja quanto custa cada coisa, para que ela planeje aquilo que vai comprar. E a gente não pode esquecer também que daqui a pouco o Natal está aí, né? Então, uma compra de um brinquedo caro parcelado agora, depois do Natal, vai impedir uma outra compra, com certeza, para a maioria das famílias aqui no Brasil. Então, tem que se pensar, priorizar sempre compras à vista, evitar parcelamento com juros e etc. E tentar substituir o presente caro por uma experiência em família. Com certeza. Você queria complementar alguma coisa, doutora? Assim, a gente vive numa era que existe uma pressão econômica, social, em cima dos bens que se tem e que você pode adquirir, né? E eu acho que cada vez se torna mais importante mesmo tentar separar esses valores, e só a família vai dar esse valor para a criança, do que de fato é importante. Porque a propaganda, a mídia, enfim, TV, YouTube, eles têm acesso a tudo. Eles são massacrados, né, literalmente com propaganda. Então, assim, os pais, eles acabam se colocando nesse lugar de culpa. Se eu não posso dar, então eu não sou um pai tão bom assim. Pelo contrário, né? Não existe nenhum estudo que diga que nenhum brinquedo é capaz de promover uma melhor educação, ou um melhor aprendizado, ou um melhor desenvolvimento neuropsicomotor de qualquer criança. Eles podem ser usados como instrumentos para interação entre pais e filhos, socializar, enfim, mas o mais importante realmente é a interação humana, né? Por que criança só fala mais rápido quando vai para a escola? Porque tem 20 meninos falando do lado, porque ele brinca. Então, às vezes é isso, às vezes brincar mais com as crianças, criar momentos realmente prazerosos em família, né? E para que a criança entenda, e eles sabem o valor disso, eles gostam muito disso, né? Para que ele entenda que aquilo sim é bom, né? O resto às vezes é bom também, mas não tão bom quanto. E tirar um pouco eles desse prazer imediato, da mídia, do celular, da TV, do brinquedo caro, que às vezes dali 2 dias ele está jogado no canto, na caixa, com mais uns 50 brinquedos lá, que às vezes a criança nem brinca. Com certeza. A gente aí tinha quantos brinquedos, né? Em que a gente jogava, de repente, na rua uma amarelinha, né? Tinha outras brincadeiras que não tinham um valor, assim, vamos dizer, né? Financeiro, econômico, exatamente. Então, eu acho que cabe aos pais também ensinar o valor real das coisas, que não é pelo que se tem que você vai ser mais feliz, que não é pelo que se tem que você vai se comparar com as outras pessoas, e isso talvez diminua um pouco da ansiedade, da expectativa dessas crianças sobre isso. Mas isso não é um dia, né? Isso é uma convivência, uma educação que vai, aos poucos, incutindo esses valores nas crianças de hoje, para que a gente tenha uma sociedade melhor lá na frente, né?
Verdade. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada por vocês esclarecerem algumas dúvidas relacionadas aí a brinquedos e a cuidados aí para as crianças. Obrigada. O programa em discussão especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima, tchau!